A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, como vimos, a vocação é um chamado de Deus. Estamos insistindo nesta temática. E esse chamado é para fazer do projeto de Deus o nosso projeto de vida. E aí prometemos, em nossa última reflexão, falar sobre a vocação do catequista. Ora, fazer do projeto divino o nosso projeto existencial exige conhecimento deste Deus. E não é conhecimento somente teórico, é uma experiência íntima do coração com este Deus que nos chamou à vida e a uma vocação. A cada um entregou uma missão. E a vocação do catequista é justamente aquele que vai ensinar sobre Deus e falar da sua experiência pessoal de Deus aos seus catequizandos. Então, a vocação do catequista supõe que alguém, em algum momento da vida, deu o seu sim a Deus. Conseguiu chegar a um nível de fé e de maturidade e fazer a sua opção vocacional de conduzir outros a fazer a experiência de Deus que ele mesmo, que ele próprio fez. Então, se torna um catequista. O catequista descobre os apelos de Deus, participando, em primeiro lugar, da vida de comunidade. Sim, porque nós dizíamos, a fé não é uma experiência teórica, algo a ser aprendido assim, de memória. É para ser vivida no coração. E se é vivência, está aí, a comunidade, que nos ensina como Deus se manifesta, porque Deus se manifesta na comunidade. A comunidade é a grande catequista. A iniciativa da vocação, já dissemos isso também, pertence a Deus, autor do projeto da nossa vida, mas não exclui a nossa participação. Vocação é chamado e é resposta. O chamado se dá mediante as disposições necessárias ao serviço da comunidade. No caso de alguém servir numa comunidade, por exemplo, como catequista. O catequista é chamado e enviado por Deus para o serviço da comunidade e na comunidade.
E como se dá esse chamado para ser catequista? Não ouvimos a voz de Deus diretamente, frente a frente. Nunca acontece assim, nunca ouvimos. Deus se comunica conosco através de sinais ou de mediações. Entende como é importante a comunidade e a comunidade como a grande catequista? É ali que Deus fala. Cada catequista em algum momento sentiu ou sente este chamado. Pode ser através de uma pessoa, de uma leitura, do contato com a realidade social, rezando em comunidade. Pode ser algum acontecimento em que o catequista sentiu o apelo para a missão. Pode se manifestar ao longo da vida. Cada chamado Deus utiliza dos seus meios. E o apelo também não acontece de uma vez por todas. Deus faz apelos e pede novas opções à medida que vamos amadurecendo na fé. A vida mesma é dinâmica, como também a vivência da vocação é dinâmica. O chamado vocacional básico se dá no batismo, se fortifica na crisma, se alimenta na Eucaristia e na vida de comunidade e vai se definindo no serviço caridoso. O catequista, na verdade, é chamado na realidade em que se encontra, para assumir uma tarefa ali, fazer ecoar a palavra de Deus. Catequizar é anunciar a riqueza que nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo e do seu reino que vai sendo construído e que ele veio inaugurar. A vocação é graça e Deus garante a sua força. Por isso o catequista é alguém que se sente amparado por Deus em sua missão. Nunca está sozinho, mesmo porque ele não fala de si mesmo, ele fala de Deus. Como toda missão, o catequista sabe que vai ser preciso se dedicar, a fim de que possa ser instrumento de Deus. Para realizar bem a sua missão, precisa de formação. Ser perseverante na fé, possuir uma espiritualidade profunda, sólida, capaz de encantar os seus catequizandos, de irradiar a alegria de ser cristão. O catequista deixa-se conduzir pela palavra de Deus, alimenta-se da Eucaristia e vive em comunidade para servir a própria comunidade. Recentemente, o Papa Francisco instituiu o ministério do catequista, valorizando a importância da sua atuação, dizendo que é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Portanto, sem diminuir em nada a missão que é própria do bispo, que é o primeiro catequista da igreja, e também sem diminuir o serviço dos seus colaboradores, os padres e diáconos, e nem a responsabilidade peculiar dos pais, hein? Porque os pais são os catequistas originais na formação dos seus filhos. O Papa exorta a valorizar os leigos e leigas que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer, diz o Papa, a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca o Papa, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da perpetuação dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Essa é a função do catequista. Então eles são grandes colaboradores na missão da igreja, garantindo que a fé seja um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Ser âncora para viver uma vida de sentido. Por isso, o catequista ajuda na construção da fé. O Papa destaca 3 momentos importantes e exigentes na vida de um catequista:
oração, estudo e participação na vida da comunidade. E é dessa forma, a identidade do catequista estará em sintonia com o compromisso que assume. Por isso que o ministério do catequista, agora solenemente concedido pela Igreja, é tão importante para valorizar, reconhecer o serviço e o chamado vocacional daquele que é colocado pela comunidade para formar novos membros da comunidade, instruindo-os no amor a Deus e no amor aos irmãos. No próximo programa, nós veremos a história de um jovem catequista que foi beatificado no ano passado. Ele tinha uma adoração especial por Jesus Eucaristia e era super antenado com a tecnologia dos tempos de hoje. Este jovem inspira os catequistas e tantos leigos no caminho da santidade e do discernimento vocacional. Nós vamos falar sobre a vocação do beato Carlos Acutis. Não perca! Por hoje, meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.